Olá, eu estou aqui para homenagear aos educadores de todo o planeta Terra, porque você, educador, é muito especial para o planeta. E foi isso que Jesus veio nos ensinar. Ele era o mestre dos mestres. Aqui no livro da vida está escrito, no livro de João, no capítulo 13, no versículo 13, diz assim: Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Jesus, ele veio nessa terra para nos ensinar como ensinar as crianças, como tocar o coração das crianças. Essa música que você está ouvindo é a música de um filme chamado Ao Mestre com Carinho. Vale a pena você assistir, é muito lindo. Aqui os alunos falam para o mestre: se eu pudesse alcançar o céu, eu alcançaria o céu e te daria uma estrela. Você, educador, merece uma estrela do céu. Aleluia, aleluia. E eu quero deixar aqui no seu coração, dizendo para você que Jesus, ele ensinou amando, ele ensinou aceitando, ele ensinou afirmando, ele ensinou recebendo. Ele ensinou curando, ele ensinou capacitando, ele ensinou incentivando. Ele comunicou a verdade de tal maneira, com tanta beleza, que maravilhava os seus alunos. Cativou seus corações e mentes de uma maneira tão profunda que mesmo depois de 2000 anos mais tarde, nossos corações eles continuam sendo tocados pela palavra, pelos ensinamentos do Senhor. Então, educador, ele te deu o dom. Como está escrito no livro de 2 Timóteo, que Paulo fala para Timóteo. Paulo diz assim: Timóteo, desperta o dom que há em ti. Então, nesta hora, eu digo para você, educador, desperte o dom. Deixe Jesus despertar mais e mais o dom de mestre, o dom do ensino, do verdadeiro ensino, do ensino que transforma a sua vida e a vida dos seus alunos. E eu quero deixar no seu coração, educador, um texto que há muito tempo vem caminhando comigo. E eu li esse texto, eu trabalhei esse texto há 7 anos atrás com a equipe de educadores. A primeira reunião que eu fiz, quando eu assumi a coordenação, eu trabalhei esse texto que tanto fala comigo e me inspira. Conta-se a história de uma professora, de uma mulher chamada Senhora Thompson, que no seu primeiro dia de aula, ela parou de frente aos seus alunos do quinto ano fundamental e, como todos os demais professores, ela olhou para aquela turma de crianças e disse que ela gostava de todas as crianças por igual. No entanto, ela sabia que isso era quase impossível, já que na primeira fila estava sentado um pequeno garoto chamado Ted. A professora havia observado que ele não se dava bem com os outros colegas e muitas vezes as suas roupas estavam sujas, mal cheirosas. Houve até alguns momentos em que ela sentia prazer em ficar indiferente com ele. Ao iniciar o ano letivo, era solicitado a cada educador que lesse com atenção a ficha escolar dos alunos, para tomar conhecimento das anotações feitas dos anos anteriores.
A senhora Thompson deixou a ficha de Ted por último, mas quando ela começou a ler, ela teve uma grande surpresa. A professora do primeiro ano do ensino fundamental escreveu: Ted era um menino muito brilhante e simpático. Seus trabalhos sempre estão em ordem e muito nítidos. Tem bons modos e é muito agradável estar perto dele. A professora do segundo ano escreveu: Ted é um aluno excelente e muito querido por seus colegas, mas tem estado preocupado com sua mãe, que está com uma doença grave e desenganada pelos médicos. A vida em seu lar deve estar sendo muito difícil. Da professora do terceiro ano constava a seguinte anotação: a morte de sua mãe foi um grande golpe, muito duro para Ted. Ele procura fazer o melhor, mas seu pai não tem nenhum interesse e logo sua vida será prejudicada se ninguém tomar providência para ajudá-lo. A professora do quarto ano escreveu: Ted anda muito distraído e não mostra interesse algum pelos estudos. Tem poucos amigos e muitas vezes ele dorme na sala de aula. A senhora Thompson se deu conta do problema e ficou terrivelmente envergonhada. Sentiu-se ainda pior quando lembrou dos presentes de Natal que os alunos lhe haviam dado. Envoltos em papéis coloridos, laços de fita, mas o de Ted veio enrolado em um papel de supermercado. Lembra-se de que abriu o pacote com tristeza, enquanto os outros colegas riam ao ver uma pulseira faltando algumas pedras e um vidro de perfume pela metade. Apesar das piadas, ela disse que o presente era precioso e pôs a pulseira no braço e um pouco de perfume no seu pescoço. Naquele dia, Ted ficou um pouco mais de tempo na escola do que o de costume. Lembrou-se ainda que Ted lhe disse que ela estava cheirosa como a sua mãe. Naquele dia, depois que todos foram embora, a professora Thompson chorou por um longo tempo. Em seguida, decidiu a mudar sua maneira de ensinar e passou a dar mais atenção aos seus alunos, especialmente a Ted. Com o passar do tempo, ela notou que o garoto só melhorava. E quanto mais ela lhe dava carinho e atenção, mais ele se animava. Ao finalizar o ano letivo, Ted saiu como o melhor da sala. Um ano mais tarde, a senhora Thompson recebeu uma notícia em que Ted lhe dizia que ela era a melhor professora que ele já tivera na vida. 6 anos se passaram. Recebeu outra carta de Ted, contando que havia concluído o 2º grau e ela continuava sendo a melhor professora que ele já tivera. As notícias se repetiram até que um dia ela recebeu uma carta assinada pelo Dr. Theodoro Stott Dart, seu antigo aluno, mais conhecido como Ted. Um dia, a senhora Thompson recebeu outra carta, em que Ted a convidava para o seu casamento e noticiava a morte de seu pai. Ela aceitou o convite e no dia do casamento estava usando a pulseira que ganhou de Ted
anos antes, e também o perfume. Quando os dois se encontraram, abraçaram-se por longo tempo e Ted disse ao seu ouvido: "Obrigado por acreditar em mim e me fazer sentir importante, demonstrando que eu posso fazer a diferença." Mas ela, com os olhos em lágrimas, ela sussurrou baixinho no ouvido dele: "Você está enganado. Foi você que me ensinou que eu poderia fazer a diferença. Afinal, eu não sabia ensinar até que eu te conheci." Como é importante valorizar a criança. Como é importante olhar a criança com os olhos de Jesus. Só quem tem olhos de Jesus consegue enxergar além da aparência. E eu fui assim como essa professora. Por muitos anos da minha vida, eu acreditava que eu ensinava, mas eu só me tornei uma verdadeira educadora quando eu conheci a palavra de Deus, quando eu conheci Jesus, quando eu aprendi, estou aprendendo até hoje, que só através de Jesus é que nós somos verdadeiros educadores. Portanto, educador, que nesse dia você possa refletir sobre esse texto, refletir sobre o dom que Deus te deu e fazer a diferença nessa terra e sermos esse educador, segundo o coração do Pai. Que o Senhor te abençoe e te guarde, educador. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê a paz todos os dias da sua vida. E que nunca falte o óleo fresco sobre a sua cabeça. Um beijo no seu coração.